Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. O coração pulsa 100 mil vezes, bobeando 7.600 litros de sangue por 96.600 quilômetros de vaso sanguíneo por 24 horas. 25% do volume cardíaco é constituído de mitocôndrias cardíacas, mais que qualquer outro órgão. Em geral, 10% do corpo é mitocôndria, mas 25% do peso do coração é mitocôndria. É o lugar mais importante, porque o coração bate o tempo todo. Então, ele precisa de energia. Tá? Então, o ATP e o coenzima Q10 estão ligados. 6.000 gramas de ATP por 24 horas. A reserva cardíaca é de apenas 0,7 grama. Só tem energia para os próximos 10 batimentos. Tem que estar sempre fabricando. Sempre fabricando, sempre fabricando. Coenzima Q10 aos 80 anos é menos que 50% do que era aos 20 anos. Envelhecimento cardíaco significa perda de coenzima Q10 e da habilidade de gerar ATP cardíaco. Usar coenzima Q10 em doenças cardíacas é como regar uma planta. A resposta é quase imediata. Quem falou isso não fui eu, não. Foi o Dr. Peter Langjoin, que é um cardiologista do Texas, que já tratou mais de 10.000 pacientes com insuficiência cardíaca com coenzima Q10. Ele é referência mundial. E o que ele usa é o que você vai usar no seu consultório. Não está diferente, não. Que é coenzima Q10. Ele é famosíssimo no mundo inteiro. Porque ele foi o primeiro a usar rotineiramente e tirar pacientes de fila de transplante. Tá? O coenzima Q10 não deixa a LDL ser oxigenada. Então você tem um paciente com colesterol alto. Você está preocupado que está com colesterol alto, por razão que quer que seja. Ao invés de você ficar preocupado e ficar baixando o colesterol, você está com coenzima Q10, que não vai deixar a LDL oxidar. Entenderam? Existe hoje o coenzima Q10 reduzido, que se chama ubiquinol, que é o dobro da biodisponibilidade. Hipertensão é uma condição, não é uma doença. Nossa, eu sei que você aprendeu a tratar na faculdade como doença. É uma condição. Uma das causas dessa condição é a deficiência de coenzima Q10. Você dá coenzima Q10, a hipertensão vai embora, some. A principal causa de hipertensão, que ninguém conhece a causa, é a deficiência de magnésio no Brasil. A maioria de seus pacientes, só com a reposição com magnésio, acaba a hipertensão. Hipertensão não é doença, é condição. Fibromialgia não é doença, é condição. E como fica o uso das estatinas? As estatinas causam hipertensão. Estão vendo como? Fácil, né? Então, a deficiência do coenzima Q10 leva a um enrijecimento do músculo cardíaco, que leva a um aumento de adrenalina, que leva a um aumento da pressão arterial, que leva a hipertensão. Olha lá. Ou seja, quando eu dou estatina, eu baixo a coenzima Q10, olha o que eu estou causando no paciente, hipertensão. Doutor, eu não era hipertenso, fiquei. É por causa desse remédio? Não, não tem nada a ver. Como tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Coenzima Q10 deve ser administrado 2 vezes ao dia, após o almoço e após o jantar. Os cromanóis são 4. Ó. Os tocoferóis, que é a vitamina E. Os tocotrienóis, que são a vitamina E também, que combate o câncer. Os tocoferóis combatem a aterosclerose. Os tocotrienóis combatem o câncer. A coenzima Q10 e a vitamina K. Vitamina K e coenzima Q10 são primos irmãos, são parentes da mesma família. A família dos cromanóis, são lipossolúveis. Por isso que deve ser tomado depois do almoço, depois do jantar. E a absorção chega a ser 3 vezes maior. E aí, Sabrina, muita matéria? Haja informação, hein? Isso não é nada, Sabrina. Nós estamos com um final de semana leve. Hã? Os cromanóis aqui. Os cromanóis pertencem aos terpenos. Os terpenos pertencem aos nutracêuticos. Coenzima Q10, as vitamina E e o vitamina K são tudo parentes, gente. Isso aqui tudo era mesmo sangue. Coenzima Q10, vitamina E, vitamina K, tudo primo irmão. Se não for irmão. Entenderam? Aqui, ó. Tem 25.600 artigos científicos publicados sobre coenzima Q10. Isso aqui é o Google acadêmico, não é Google comum, não. É o Google cientista. Problemas cardíacos são responsáveis pela morte de 2.000 americanos por dia. Por dia. Morre quase 800.000 americanos por ano do coração.
Aí tem um outro mecanismo, que eu não vou entrar agora, que é o uso da creatina. Para quem não sabe, a creatina armazena ATP. Isso é muito importante, principalmente para o atleta, fazer uso de creatina. O íon de magnésio é quase sempre ligado ao ATP nas células. O íon magnésio reduz a carga eletroquímica do ATP, ajuda na sua movimentação dentro da célula e também auxilia a atrair várias estruturas celulares que necessitam de energia para funcionar. Há uma estreita dependência entre a concentração de magnésio e a síntese proteica celular. Você quer ganhar massa muscular? Aumenta seu magnésio. Você pega mais massa. O magnésio é estabilizador da molécula do RNA mensageiro. O magnésio é um agente fundamental no funcionamento das bombas iônicas de sódio, de potássio, de cálcio. Muitas vezes uma hipocalemia ocorre como resultado de uma hipomagnesemia. Eu tenho um paciente que o potássio está baixo, eu dou potássio, o potássio não sobe, dá magnésio, o potássio vai subir. Está acontecendo um disionismo. Níveis baixos de potássio sanguíneo, sem causa aparente, verificar a presença de hipomagnesemia. Magnésio controla o sódio, potássio, ATPase. Controla o cálcio, ATPase. Aí o Sinatra, primo do Frank Sinatra, o Steven Sinatra, os grandes cardiologistas americanos, criou a solução de Sinatra, que é o coenzima Q10, é a L-carnitina, é a D-ribose e é o magnésio. Esse eu chamo de quarteto mágico. Você pega um paciente que está em fila de transplante para ser transplantado. Você começa com uma fração de ejeção de 15. Você começa esse esquema, um ano depois ele tem fração de ejeção de 55. Normal. Ninguém acredita, os cardiologistas não sabem o que aconteceu. Entendeu? Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. Não precisa usar remédio. É só saber usar os nutrientes que o corpo já tem. É isso aí. Agora, eu tenho que lubrificar esse caminho aqui, ó, com vitaminas, minerais, e aí vem a jogada. Aí vem a L-carnitina. Por isso que toda a fórmula energética tem L-carnitina. Por quê? Porque a L-carnitina, ela lubrifica o caminho para eu pegar aquele triglicéride que está armazenado no meu corpo na forma de gordura e utilizar ele como combustível. Então, toda vez que eu dou L-carnitina, eu facilito esse processo. Isso para o músculo e para o coração. Se eu quiser fazer para o cérebro, eu tenho que usar a L-acetilcarnitina, porque a L-carnitina não entra na barreira hematolicórica. Se eu quiser ativar o meu cérebro, a L-carnitina não resolve. Eu tenho que usar a L-acetilcarnitina, que aí ativa o cérebro. Muito bem. Todo carboidrato, para ser utilizado na produção de ATP, tem que ser metabolizado em glicose. É o caminho. Virar glicose primeiro. A energia produzida pela mitocôndria é a maior fonte de produção de radical livre na célula. 24 horas por dia. Eu sei que você vai assustar, mas eu vou te falar. Você produz o seu peso em ATP em cada 24 horas. Você produz uma média de 65, 70 quilos de ATP por 24 horas. Você produz o seu próprio peso em energia. Falou o que é isso? Fermentação é vida sem oxigênio. Pasteur. O aminoácido carnitina é encontrado somente em proteína animal. Aí vem os problemas dos vegetarianos. Eles têm deficiência de energia. Você nunca viu um vegetariano ganhando a maratona de Nova York? Não existe. Ou ganhar uma corrida de natação? Existe. Não tem isso. Carnitina vai virar carnitina transferase, faz o transporte de ácidos graxos para dentro da mitocôndria, para servir como combustível. A deficiência de carnitina causa fadiga, ganho de peso, aumento de triglicérides. Por que aumento de triglicérides? Porque eu não consigo fazer a beta-oxidação. Acumula, o cara fica gordo. Toda pessoa obesa tem deficiência de L-carnitina. Se dá L-carnitina, ele emagrece. Por que emagrece? Porque vai utilizar aquilo como combustível. Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10, não interessa. Dê uma nota qualquer aí, de 1 a 10.